Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu gravo este vídeo para rebater as novas críticas ou os novos ataques que Nando Moura publicou no seu canal endereçados a Ciro Gomes. Se fossem críticas construtivas, pontuais, que enriquecem o debate político e fortalecem a democracia, tudo bem, ficaria por isso mesmo, mas não. O que ele faz lá é uma coisa que não se deve fazer. Ele pegou mentiras antigas, já desmentidas, já combatidas, republica no seu canal, dando um ar de novidade, tentando desqualificar Ciro Gomes. Então a gente vai responder ponto a ponto aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal Politizando. Se puder, ative lá o sininho das notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. E eu quero já de antemão adiantar que não dá para fazer uma resposta bem fundamentada em 5, 10 minutos. Então eu precisarei de um pouco mais da sua paciência, é importante que você veja até o final. Então vamos lá, primeiro para dizer que Primeiro assim, o primeiro ponto. O que ele fez aqui? Ele pegou uma matéria da Veja de 2018, que saiu ali às vésperas da eleição daquele ano. Alguém pode pensar, coincidência? Não. A Veja só deu uma requentada em coisas que já tinham sido levantadas em 2017 em relação a Cid Gomes e que já foi desmentida antes, mas a Veja dá um ar de novidade para, adivinhe, prejudicar Ciro Gomes nas eleições presidenciais e também o Cid Gomes, que concorreria naquela época, o Cid foi eleito a senador da República. E aí, com 20 segundos, ele já começa acusando os Ferreira Gomes de serem uma oligarquia no Ceará. E diz que estão presentes na disputa pelo poder desde 1890. Quando José Euclides Ferreira Gomes assume a prefeitura de Sobral. Mentira, já começa mentindo. Primeiro que em 1890 não foi José Euclides, foi Vicente César Ferreira Gomes. Eu vou ler tudo que eu vou falar aqui, gente, vai estar link na descrição e no comentário fixo. Serão muitos links. E aí, o Vicente ficou até ali, só o ano de 1890, e em 1991, sim, assume o José Euclides Ferreira Gomes. Pode ser um deslize em relação ao nome, tudo bem. Só quando ele coloca isso, dá a entender que a família Ferreira Gomes domina a política de Sobral desde todos os tempos, o que não é verdade. Tanto que o segundo membro da família a assumir uma função de prefeito foi Vicente Antenor Ferreira Gomes em 1935. Então aqui nós temos 43 anos sem um Ferreira Gomes na prefeitura da cidade. O Vicente era agrônomo do Partido Socialista Brasileiro. E alguém pode pensar, então tudo bem, de lá para cá só tem Ferreira Gomes? Não. Então ele sai em 44 e é só em 77, 33 anos depois, que o pai do Ciro, José Euclides Júnior, professor, defensor público, então é colocado ali como prefeito da cidade. Não foi eleito naquela época, não era eleição como temos hoje. E aí, 16 anos depois, alguém pode ter pensado, então o pai do Ciro entrou e nunca mais a família saiu do poder. Não, 16 anos depois é que nós teremos Cid Gomes, engenheiro civil, eleito então prefeito de Sobral. Ficou de 97 a 2000. William, então tudo bem, de 2000 para cá só ter Ferreira Gomes na prefeitura da cidade. Não. Depois nós ficaremos aí mais 17 anos sem, até que Ivo Gomes, o atual prefeito, é eleito e assume em 2017. Olha o currículo do Ivo. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará e tem mestrado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como concursado, pertence aos quadros da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza. No segundo 30, você vê como que é o nível dele. Acusa a família de um feito histórico, os 5 irmãos envolvidos na vida política. Como se isso fosse crime, né? 3 deles eram candidatos. Um secretário e um já estava no cargo de prefeito. E daí? Olha o currículo de cada um deles, o que cada um já fez pelo Ceará. Então todos eles têm o direito de concorrer ao que quiserem. Mas se você quer falar então de hereditariedade e tudo mais, né, já que os 5 filhos, José Euclides Júnior, estão na política, os filhos do Ciro não estão. E eu até torço para que estejam mais cedo ou mais tarde. Porque eu acho que a política precisa de pessoas sérias, como a família Ferreira Gomes, até este momento, tem se mostrado ser. E nenhum deles, Nando Moura,
e os adoradores do Nando Moura? Tem rádio, nenhum tem concessão de televisão, nenhum tem terra, empresa, grandes fortunas. Enfim, vamos prosseguir. No minuto 1 e 5 começa a trazer eventuais laços da família Ferreira Gomes com a Grendene. E aí ele já começa mentindo, porque ele fala que a Grendene muda para o Ceará em 1993. Mentira, foi em 1990. Porque ele quer dar a entender que foi quando o Ciro era governador, quando na verdade foi em 90 com o Tasso à frente do estado. O Ciro é eleito em 90, assume em 91. A Grendene vai para Sobral em 93. E em 97 vai para a cidade do Crato, também no Ceará. E aí ele diz que a empresa obteve generosos incentivos, dando a entender que esses incentivos só ocorreram por conta desses laços estreitos com a família Ferreira Gomes, o que é uma mentira. Essa guerra usando incentivos fiscais é antiga e ocorre em diversos estados da federação. Às vezes você tem essa guerra de incentivo até entre municípios que buscam desenvolver a sua economia. Então isso faz parte, aí ele vai jogando números e mais números de benefícios fiscais e tentando vincular isso com doação de campanha para passar essa ideia para quem assiste, de que existe uma relação de uma coisa com a outra. Ele coloca lá, inclusive, que a fonte daquelas doações está divulgada aí pelo TSE. Ou seja, são doações legais, registradas. Alguém pode questionar, William, mas eu não gosto de financiamento privado de campanha política. Ok, eu também não, mas isso ocorria na época com diversos políticos e partidos de diferentes ideologias em diferentes estados, cidades, cargos. Vamos trazer aqui no minuto 2020, ele fala então que o Ceará não divulga lista de empresas que se beneficiam dos incentivos fiscais. Mentira! Eu acessei aqui agora, o portal do governo, é fácil você achar. Vou deixar o link. Também no relatório ali do Tribunal de Contas do Ceará você tem. Inclusive no site aqui do portal do governo, você tem lá que o Estado do Ceará instituiu o FDI, Fundo do Desenvolvimento Industrial, pela Lei número 10.367, de 3 de dezembro de 79, criando uma série de benefícios à instalação de empreendimentos industriais, fornecendo incentivos fiscais para promover a industrialização e o desenvolvimento do Estado. Aí ali no site também vai ter um guia do investidor que trata dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Talvez o Nando Moura queira abrir uma indústria no Ceará. Vou ler para você então. O percentual de incentivo será de até 75% da isenção do ICMS próprio gerado em decorrência da produção industrial. A empresa irá usufruir do benefício por até 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para gozar do benefício, as empresas deverão apresentar metas específicas de produção, geração de empregos, volume de investimentos, custos de frete para o período de vigência do contrato ou termo de acordo. Então, meus amigos, a isenção não está atrelada a apoio ou a doação de campanha, até porque isso está amparado na lei antiga e que existe em outros estados, nessa que eu disse, guerra fiscal. Então, independente se os Ferreira Gomes vão ganhar ou vão perder, são esses os critérios estabelecidos para que a empresa tenha direito a benefícios fiscais. Benefícios que podem chegar até a 99% da isenção do ICMS para as empresas enquadradas no PROAD, que é o Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos. E aí no minuto 2 e 40 ele acusa Cid de pagar mais em anos eleitorais. O Cid, eu vou deixar um vídeo, justifica que ao término do mandato, por conta da lei de responsabilidade fiscal, era normal que todas as despesas empenhadas do governo do estado fossem pagas e não ficassem sobre ele a responsabilidade de não ter honrado o compromisso. Então você chega no fim do seu mandato, você é obrigado por lei, né, a pagar essas despesas já empenhadas. Então, como coincide o ano de término do mandato com o ano da eleição, é natural que isso acontecesse. O Cid gravou um vídeo, eu não estou aqui defendendo, só estou dizendo o que o Cid declarou assim que essas acusações foram feitas já há muitos anos e que agora o Nando Moura faz questão de trazer aí à tona novamente.
E aí no minuto 3 e 5 ele vai falar da delação dos irmãos batistas. E aí é assim, o Cid já explicou isso. São doações da JBS em 2014. Abre aspas para Cid Gomes. Houve contribuição dessa empresa sem vinculação qualquer, sem qualquer compromisso ou contraprestação de serviços. Quero também enfatizar que ao longo do período em que fui governador, todas as nossas contribuições e nossas campanhas é de que as arrecadações fossem feitas dentro da lei. E aí a JBS, como eu disse, doou para muita gente. Para uns de forma legal, outros de forma ilegal, de todos os partidos, de todas as ideologias. Não era específico para a família Ferreira Gomes, não é específico para os políticos do Ceará, não era específico para o Cid. Inclusive para outros políticos do próprio Ceará, a JBS já doou em diversos anos. Então, enfim, se eu concordo com esse tipo de doação, repito, não. Eu defendo financiamento público de campanha. Agora, o que acontece é que quem é contra o financiamento público, quando vê o financiamento privado, também se posiciona contra. Então, tudo bem, eu respeito. Existem N formas de você financiar uma campanha. Em outro momento a gente debate isso, mas esse aqui é só um ponto de que era algo legal na época e que acontecia seguindo os padrões exigidos por lei. E o Cid fez questão de ressaltar de que ele então nega a citação ao seu nome possa afetar a campanha de Ciro Gomes à presidência em 2018. Ciro Gomes é pré-candidato, nem era candidato ainda, pelo PDT. Abre aspas. Corrupção não é catapora, que passa para outra pessoa. Ainda que eu fosse corrupto, disse o Cid, o que no caso não sou, isso não afeta Ciro. Porque na verdade eles tentavam atingir Ciro Gomes. No minuto 3h40 e no minuto 5h50 eles colocam de novo a Grendene. E aí fica nesse vai e vem o vídeo, enfim, com a musiquinha de fundo para tentar chamar atenção, tentando ali vincular de novo o recebimento de benefícios com repasses para a campanha. Vai citando valores para Ivo Gomes, Roberto Cláudio, PDT e PT. Enfim, repito que essas restituições amparadas por lei ocorrem independente de quem esteja no cargo e que venha a ganhar as eleições. Não é assim, se o Ivo Gomes perder, o benefício vai deixar de existir? Não. Até porque o político que entrar ele vai perceber o benefício que aquela empresa traz para a cidade e para o Estado, e ele vai fazer questão ali de continuar com o benefício, ou quando aquele prazo acabar, sentar para negociar talvez uma redução, a depender da situação em que se está a economia da cidade, ou se aquele benefício não está tendo uma correspondência da empresa, então isso tudo está amparado na lei. Mas vamos voltar aqui para um ponto importante que eu achei pesquisando, que o site Antípoda enviou e-mail a Grendene cobrando explicações na época que isso aconteceu. E aí, em 15 de setembro de 2018, poucos dias depois da revista Veja soltar a matéria que eu disse para prejudicar Ciro Gomes, a resposta da Grendene, dizendo então que ela chegou no Ceará em 1990, no governo de Tasso Gereissati, dizendo que já existia no Estado a legislação sobre incentivos, e a Grendene apresentou projeto, conforme regras publicamente estabelecidas na legislação que beneficia o setor de calçados, e a Grendene já fabricava calçados no Rio Grande do Sul desde os anos 70. Ponto 3. A empresa fez investimentos com recursos próprios, e os referidos incentivos se dão na forma de reduções de impostos sobre as operações derivadas desses investimentos. Isto é, se os investimentos tiverem sucesso, a empresa usufrui redução de impostos, caso contrário, perde o valor investido. Ponto 4. Os incentivos são concedidos por estabelecimento e projeto com prazo de duração, em geral, de 10 anos, conforme está explicado em nossas divulgações. Ponto 5. A Grendene não tem nenhuma relação com a família de Ciro Gomes. Ponto 6. Evidentemente, por sermos indústria destacada no estado do Ceará, maior exportador de calçados do país, maior empregador privado no estado do Ceará e um dos maiores contribuintes de impostos do estado ao longo desses quase 30 anos, alguns de nossos executivos tiveram contato com o governador do estado, secretários ou prefeitos das cidades onde temos operações, o que é algo extremamente natural. E neste período, várias pessoas da família de Ciro Gomes
eventualmente ocuparam estes cargos no Estado. Ponto 7. Os acionistas fundadores da Grendene. Isso aqui é bom porque ele vai dizer um pouco na frente da relação dos acionistas, dos executivos. Os acionistas fundadores da Grendene, senhores Alexandre e Pedro Grendene, não fazem parte do quadro de executivos da Grendene desde 2013, ocupando vagas no conselho de administração, que não se envolve no dia a dia dos negócios da companhia. Ponto 8. Não comentamos, até por não termos qualquer tipo de informação neste sentido, as doações eventualmente feitas por pessoas físicas que sejam acionistas da Grendene. Sim, até 2014, ponto 9, quando era permitido pela legislação, a Grendene fez doações a vários partidos políticos, no Ceará e em outros estados, em valores irrelevantes, abre parênteses para a Grendene, comparados com os números da companhia, evidentemente, fecha parênteses. E os valores podem ser consultados no site do TRE/TSE. Ponto 10. Não existe nenhuma investigação ou ação penal envolvendo a Grendene que seja de nosso conhecimento. E aí ele volta com a questão da JBS, fica num vai e vem, fala do Tribunal de Contas do Estado como se o tribunal não quisesse investigar e cita que a Patrícia Saboia, ex-esposa do Ciro, por fazer parte, e enfim. E fala lá que a conselheira Soraya Vitor tentou investigar, e eu peguei aqui uma reportagem de uma revista do Ceará dizendo que a apresentação do parecer sobre as contas de Cid Gomes até 2014, do seu governo ali, a apresentação do parecer foi feita pela conselheira Soraya Vitor, a mesma que ele cita no vídeo como se estivesse tentando investigar e não conseguiu. Relatora do processo número 3174/2015-1, que votou favorável à aprovação das contas com ressalvas, juntamente com o conselheiro substituto Itacir Todero. A maioria do colegiado votou pela aprovação sem ressalvas e o conselheiro decano Alexandre Figueiredo agora é relator designado. Então, assim, as ressalvas são coisas de praxe de quase todas as declarações que a gente observa em outros estados. Então, isso aqui não faz sentido, é mais uma mentira que ele coloca no vídeo para tentar confundir e achar que é por causa disso e tal. Eu defendo que, se tiver irregularidade, que se apure, que, enfim, o órgão competente faça a investigação e que se puna os responsáveis, seja ele quem for. Não importa. E aí, no minuto 6:45, começa a passar imagens da Veja acusando o Cid e Ciro de envolvimento com a Lava Jato, que é o que deu material para que o vídeo fosse feito. A Veja, assim, ela vive requentando a mesma mentira, já refutada inúmeras vezes. Ciro não é investigado pela Lava Jato. Não é. Nem tem codinome dele vinculado a tal lista. Falam que é Sardinha, o Ciro já explicou que não é ele, mas um outro político, que eu não vou citar aqui também, porque eu acho que aí, depois que a polícia que investigue e vai atrás deste outro político. A revista Veja foi processada por Ciro e ele coloca no minuto 7:14 uma manchete dizendo que Ciro perdeu a ação e que terá de pagar 17.400 para os advogados da Veja. E aí muita gente pode pensar que o Ciro perdeu a ação, logo a Veja dizia a verdade. Não. Na verdade, o que eles querem aqui é só porque, assim, o juiz achou que a Veja cumpriu o papel dela, divulgando trechos de uma entrevista e de uma delação premiada. Mesmo que isso não tenha ido para frente, não tenha tido provas, nenhuma prova, tanto é que não existe, o Ciro não foi denunciado, mesmo assim o juiz achou que a Veja poderia ter feito isso. Então, certamente o Ciro vai recorrer, essa notícia é recente, enfim. Aí a justiça depois vai resolver quem tem razão. Então aqui a gente vê que já teve uma mudança. Eles pararam esse vídeo de 2018 e vão vincular agora com trechos, uns bem antigos, uns mais recentes, enfim, é uma bagunça danada. E a partir do minuto 8, ele joga uma série de imagens do Ciro em momentos de impulsividade. Isso vai passar pano para os momentos que o Ciro perdeu a cabeça? Não. Nem o Ciro passa pano para ele mesmo. Ele não nega que errou em relação a algumas falas e momentos com essas atitudes impulsivas e impensadas. Tanto que ele disse recentemente ao canal Focus.jor que, quando foi indagado sobre o episódio de 2002, lá da Patrícia Pilar, ele fala, abre aspas para o Ciro, a gente aprende errando.
e os meus erros não são nada parecidos com os erros dos meus adversários. E ele até cita, já pensou se o Lula chega me chamando aqui, acusando de algum ponto desse? Aí o Ciro vai lembrar todos os episódios de corrupção envolvendo o Lula. Coisa que o Ciro não pode ser acusado. Aí se o Bolsonaro aponta para ele, mas você falou isso aqui da Patrícia Pilar. Algo que o Ciro já se desculpou muitas vezes, faz questão de frisar. Aí ele fala, então eu vou lembrar do Bolsonaro quanto que ele gastava de gasolina e quanto que eu gastava, sendo nós 2 deputados federais. Vou lembrar Bolsonaro dos funcionários fantasmas que ele tinha no gabinete enquanto era deputado federal. Vai lembrar Bolsonaro de que ele embolsava o auxílio moradia e que dizia que era para comer gente, palavras do Bolsonaro. E aí o Ciro diz que agora eu tenho que ter maturidade. Olha, o Ciro reconhece que já errou. Tenho 63 anos, nunca respondi por um malfeito moral nem para ser absolvido, mesmo num país em que muitos membros do judiciário extrapolam. Nunca respondi nem por improbidade administrativa. Nunca. No minuto 8h20, ele vai colocar uma abordagem do Mamãe Falei com o Ciro, em que ele chega e pergunta sobre o sequestro que ele propôs do Lula. O Ciro fala que não, fala que sim, e aí ele pergunta se é um bolsominion, e o Mamãe Falei fala que é um liberalminion, e o Ciro fala que ele é um bobão. E aí coloca o trecho do Ciro falando que se voluntariaria para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se, olha, é condicionante, a gente entender que Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Meus amigos, esse tipo de ação de procurar auxílio humanitário e jurídico em embaixadas já ocorreu em inúmeros casos pelo mundo e não configura nem sequestro e tampouco ser cúmplice de nada. E repito, tem um condicionante, tem um se. Isso foi muito tempo antes de acontecer do Lula ser preso. E o próprio Lula se entrega, porque que o Ciro faria alguma coisa para protegê-lo? No minuto 8h50, a ladainha de receber a turma do Sérgio Moro a bala, eu já falei isso várias vezes aqui. O Ciro não tem arma de fogo, nunca teve, é contra porte de arma. Usou de uma expressão que eu considero infeliz, poderia ter sido evitada. Enfim, faz parte das declarações do Ciro que era melhor que não tivesse dado. Mas daí também a tentar desqualificar um candidato que apresenta um projeto como ele por conta de uma fala dessa, não sei se faz tanto sentido. Aí o Mamãe Falei vem com uma ironia que irritaria talvez qualquer um e diz para o Ciro, espero que você nunca seja presidente. Aí Ciro sai e dá um tapinha, um peteleco na nuca dele. Não foi nada que machucasse, nem de longe, mas que deveria ter sido evitado. E aí o Mamãe Falei fica nervoso e diz, você acha que eu sou a Patrícia Pilar para você bater? Meus amigos, isso é um absurdo. E essa mentira circulou muito em 2018. No minuto 9h40 ele joga um vídeo de 2018 do Ciro numa entrevista falando que se um cara do outro lado ganha, se o Lula teria chance de sair da cadeia nenhuma. E aí o Ciro errou a previsão, porque o Lula saiu da cadeia com Bolsonaro no poder, que não tem nada a ver com a saída do Lula. Diga-se de passagem, sejamos justos. E aí o Ciro faz aquela menção de que só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder, organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, o MP para voltar para a caixinha dele e restaurar autoridades do poder político. O Todos com Ciro publicou no seu site uma nota do Ciro da época sobre essa declaração. E qual que é o erro nisso? O tempo provou de uma vez por todas que o Ciro estava certo. Por estarem fora da caixinha, tá aí Lula elegível de novo. Extrapolaram os limites. Saíram da sua área de atuação, saíram da sua caixinha. E a Lava Jato caiu em descrédito. Então o juiz deve ser imparcial e parecer imparcial. Por isso deve ficar equidistante das partes. Ser um juiz sereno, severo, e não um juiz popstar, estrela da televisão. Procurador Dallagnol, uma vergonha a atuação que ele teve. Ai, você quer dizer que o Lula é inocente? Não sei. Quem vai dizer isso é a justiça. Eu tenho minha opinião. Eu acho que não. Mas aí é opinião pessoal minha. E não se julga alguém por opiniões, nem por convicções. Se julga pelos fatos. Ah, quer dizer que eu vou ignorar os avanços da Lava Jato? A Lava Jato combateu corrupção, sim. Prendeu corruptos, sim. Condenou corruptos, é evidente. Mas daí também, a passar pano para a Lava Jato e achar que tudo que ela fez foi correto e foi certo, aí também não contem comigo. E aí o Nando
No minuto 10:05, ele acusa o Ciro de partir para cima do Lula quando sabe que ele está livre para concorrer. Mentira, o Ciro sempre apontou os problemas de corrupção do PT. Tem vídeo de 2010. E ele acabou engolindo alguns sapos ao longo da história. Mas a gente vai ver que chega um ponto em que o Ciro realmente fala, olha, não dá mais. O Ciro até tinha, coitado, esperança de eventualmente o PT ter um pingo de consciência e não lançar candidato em 2018. E quando ele percebe ali que, de fato, o PT só pensava no poder e não no país, aí ele vai dizer em mais de, 300 entrevistas, entornou. Tudo aquilo que ele aguentou com o tempo chega. E aí ele parte para cima com mais ênfase, mas não é só depois do Lula ficar elegível, é desde o fim da campanha. Vejamos essa entrevista em 31 de outubro de 2018. A Folha, então, vai perguntar para ele várias questões e ele fala, você imagina conseguir do PSB neutralidade trocando o governo de Pernambuco e de Minas? Isso é o Ciro já falando. Em nome de que foi feito isso? De qual espírito público? Razão nacional? Interesse popular? Projeto de poder miúdo, disse o Ciro. Do poder e de ladroeira, 31 de outubro de 2018. Ciro afirmou, o PT elegeu Bolsonaro. Eu vou pegar só essa parte para mostrar que não é de agora. No minuto 10:35, o Ciro dizendo que qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. E aí ele faz uma montagem mostrando o Ciro no episódio em Roraima, com o jornalista ali, falando, vai para casa do Jucá. Um episódio em que o Ciro fica um pouco mais exaltado com Eliane Cantanhede. Depois pega o episódio do Ciro na porta da casa do Cid, expulsando os barderneiros, vai para casa, etc. E quando eu vejo o Nando preocupado com isso, eu penso que ele deve ter apoiado Marina Silva em 2018, que é alguém, que eu concordo, que não poderia ser acusada de temperamental. Marina Silva, bem tranquila e tal. Mas não, Nando apoiou Bolsonaro. Para lembrar só de um episódio, o cara enalteceu um torturador votando um impeachment de alguém que foi torturada durante a ditadura militar. Então, para ver o nível de quem Nando apoiou e o tipo de acusação que ele faz agora em torno do Ciro. Claro que eu concordo que o Ciro, em vários desses episódios, perdeu a cabeça e poderia ter segurado um pouco as pontas. E ele tem consciência disso. Ele está mais tranquilo. Ele está se segurando mais. Quem acompanha o Ciro percebe isso na sua fala. Ele olha para a Gisele, olha para quem está por perto assim, ele se segura. Porque ele sabe da responsabilidade que ele tem com o Brasil em 2022. O Ciro, então, já fez diversas autocríticas. Agora, nem tudo também tem que ser relativizado. Nem tudo tem que também merecer autocrítica. Por exemplo, quando no minuto 12:15 o Nando coloca o Ciro chamando o Holiday de Capitãozinho do Mato. Abre aspas para o Ciro. Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o Capitão do Mato no passado. Olha, errado o Ciro não tá. Mas dá para evitar e pular esse assunto quando for questionado e provocado? Eu acho que é melhor. Eu acho que esse assunto já rendeu e, enfim, bola para frente. No minuto 12:45, a velha história da Venezuela ser uma democracia. E o Ciro disse, tão democrática quanto a brasileira e americana. Ironia. Já explicado 1000 vezes pelo Ciro, que diz que se a Venezuela fosse uma ditadura, literalmente falando, não teria eleição, como muitos países não têm. Então lá tem eleição, a oposição tem dificuldade de participar, é óbvio, evidente, o Ciro sabe disso. Então quando ele compara com o Brasil e os Estados Unidos, são democracias que vivem as suas dificuldades. A gente viu agora nos Estados Unidos lá, a bagunça que foi aquilo, mas não dá para comparar realmente. É outra fala do Ciro que poderia ter sido evitada, porque nem todo mundo tem facilidade com entender ironia e nem de pegar as fragilidades de cada democracia. No minuto 12:55 ele pega um trecho do Ciro na porta de um hospital, quando existia a história de não queremos Copa. O Ciro escuta pacientemente uma senhora na porta, pergunta de onde ela é, tranquilamente, e tenta ajudar, quando a senhora vai para o lado de Copa do Mundo. Ciro deixa a senhora, a imagem mostra, ela já é abordada automaticamente por alguém para tentar ajudá-la. E aí, você está passando pano para o Ciro? Não, eu acho que não precisava disso. Mas repito, o Ciro até disse que acha que aquele episódio foi armado para tirar a paciência, que eu acho que ele tem que ter mais em casos assim, porque eles podem se repetir.
Mas daí a tentar desqualificar alguém com histórico de vida como o Ciro, por conta disso, não dá. Então, o que eu acho é que daqui para frente o Ciro deve tomar mais cuidado com as provocações da mídia e dos adversários políticos, que serão mais intensos na medida em que ele crescer nas pesquisas. Eles vão insistir em pontos do passado, com certeza. E ele precisa tomar muito cuidado para não cair de novo nessas cascas de banana que eles colocam. Certas declarações, mesmo que corretas, não ajudam e podem prejudicar muito, porque demanda tempo e energia da própria militância, que poderia estar debatendo outras coisas com eleitores indecisos, por exemplo. Mas e o que já passou, William? O que o Ciro agora deve fazer? Ele já explicou isso muitas vezes, ou em notas, ou no meio de entrevistas. O que eu sugiro para o Ciro, e quase imploro, é para que ele grave vídeos curtos, como esses colocados agora nos seus canais, nas suas redes sociais, explicando um por um desses pontos. Um por um de tudo isso que pode prejudicá-lo daqui a pouco, lá na frente. Então é necessário que o próprio Ciro, e não apenas os canais, os militantes, explique sobre isso de novo, mas em vídeos curtos, bem feitos, bem montados, que passe a resposta rápida para a sociedade e, eventualmente, que ele até reconheça erros, isso faz bem. Ele pode começar um vídeo falando, olha, aquele dia realmente eu perdi a cabeça, não deveria ter falado o que eu falei, como já fez no meio de entrevistas. Então, meus amigos, é isso, não é sobre idolatrar alguém, como muita gente vai vir aqui talvez acusar. É sobre defender alguém que tem boas ideias para transformar o Brasil e que outros tentam, por interesses escusos e mesquinhos, destruir a reputação desse alguém. É só isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.